vamos falar sobre terapia racional e emotiva. Terapia racional e emotiva foi criada por Albert Ellis, que nasceu em 1913 e faleceu em 2007. Albert Ellis foi esse senhor simpático, contemporâneo de Beck, psicólogo, enquanto Beck desenvolveu nos anos 70 a terapia cognitiva. Beck, um pouquinho antes, criou a TRE, mais conhecida como terapia racional e emotiva. Aos 19 anos, Albert Ellis era um jovem extremamente tímido e ele teve uma boa ideia. Resolveu fazer consigo mesmo uma experiência para vencer a timidez. Ele resolveu se sentar num banco de parque e ele se obrigava a falar, a conversar com todas as mulheres que se aproximavam. Em 30 dias, em um mês, ele falou aproximadamente com 130 mulheres. E esse experimento que ele criou para vencer a timidez deu as bases serviu como base para uma das estratégias mais conhecidas na terapia racional e emotiva, que é o ataque de vergonha ou shame attack. No ataque de vergonha, o terapeuta convida um cliente que já está em terapia há algum tempo, logo tem um bom vínculo com o cliente, a pagar um mico, a fazer algo que ele morre de vergonha de fazer. E aí o que o cliente vê? Que nada acontece. Por quê? Porque a maior parte das pessoas está orbitando em volta do seu próprio umbigo e não está nem aí para o que você faz ou para o que você deixa de fazer. Por exemplo, aquele cliente que tem vergonha de comprar camisinha na farmácia, ele vai ser orientado a quê? A comprar camisinha na farmácia e perguntar para o atendente sobre o tipo, sobre a cor, sobre qual é melhor, etc. e tal. E vai ver o quê? Que nada acontece. Mais adiante a gente vai falar mais um pouco sobre o ataque de vergonha. A terapia racional e emotiva de Ellis tem basicamente dois objetivos. Primeiro, identificar os pensamentos irracionais ou disfuncionais, que Ellis denominou como beliefs, ou seja, crenças irracionais. Segundo, substituir esses pensamentos por outros mais racionais que vão permitir ao cliente um maior senso de autoeficácia, que ele alcance as suas metas de uma maneira mais tranquila e que ele tenha mais felicidade de uma maneira global nas suas relações com outras pessoas. As crenças. Quais são as origens dos BIs de acordo com a terapia racional e emotiva? Primeiro, depende dos nossos genes, dos genes que nós herdamos de papai, mamãe, vovô e vovó, que nos trariam predisposições para sermos, por exemplo, mais pessimistas, mais otimistas, mais felizes, menos felizes e assim sucessivamente. Também a origem das crenças irracionais dependeria das primeiras experiências de vida. Nas experiências que nós temos com os nossos principais cuidadores até os 7, 8 anos de idade, que vão formar a nossa base de crenças. E terceiro, com as contingências do ambiente, ou seja, a aprendizagem social. Já ouviu falar, né? Criança vê, criança faz. Então, se a criança observa os pais brigando e discutindo, ela observando esse tipo de comportamento, através do fenômeno de aprendizagem social, vai aprender a resolver as coisas, os problemas da vida, como? Brigando. Por outro lado, se a criança observa os pais lendo, estudando, ela tende a desenvolver hábitos mais saudáveis e crenças mais saudáveis também. Bem,
Existem 3 tipos principais de crenças ou beliefs, crença em inglês, irracionais. As primeiras que têm primeiro, crenças que têm a ver com a nossa autoestima, que denotam a necessidade de ser amado, aprovado, querido, apreciado. Um exemplo de crença relacionada à autoestima. Ninguém gosta de mim. Eu não sou amado. Ninguém me quer bem. Segundo, crenças de autoeficácia. Enquanto autoestima tem a ver com ser aprovado, ser querido, se amar e perceber-se como digno de amor, autoeficácia tem a ver com ser competente, confiar no próprio taco, perceber-se como uma pessoa capaz, adequada e que consegue realizar as coisas. Digna de valor. Um exemplo de crença relacionada a uma baixa autoeficácia. Eu sou incompetente. Ninguém dá valor às minhas realizações. E, finalmente, o terceiro grupo de crença, que teria a ver com uma certa rigidez em relação às contingências da vida. Por exemplo, é terrível que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero. E aí o indivíduo se sente altamente frustrado. Resumindo e concluindo, esses seriam os principais grupos de crenças irracionais. Agora nós vamos falar sobre o modelo ABC de Ellis. A vem de acontecimento ativante ou adversidade. B de belief ou crença. E C de consequência. Você vai perceber que esse modelo da terapia racional e emotiva é bastante semelhante ao modelo da terapia cognitiva do Beck. Observa só. Um acontecimento ativante ou adversidade vai desencadear um pensamento irracional, um belief irracional, que é uma forma de interpretar uma adversidade ou um acontecimento ativador, que por sua vez vai desencadear uma consequência. A consequência pode ser de 2 tipos. CC, consequência comportamental, ou CE, consequência emocional. Vamos ao exemplo. Seu cliente está falando com outro no telefone, está falando com uma colega. Esse é um fato. É um acontecimento ativante. Falando no telefone com uma colega que responde monossilabicamente. Fato, acontecimento ativante ou adversidade. Ok? Ela pensa, eu acho que essa minha colega não quer falar comigo. Eu acho que a minha colega não está gostando da nossa conversa. Esse é um belief. É uma interpretação do acontecimento ativante, que vai gerar, por sua vez, consequências. Tristeza e mau humor, que é o que ela sentiu, seria uma consequência emocional. E levantar e fumar seria o que ela faz, uma consequência comportamental. Bem, o ponto axial da intervenção. O objetivo da terapia racional e emotiva é trabalhar os beliefs irracionais que são representados por atitudes ou comportamentos irracionais e que vão fazer o indivíduo tirar o quê? Conclusões falsas. Então, você vai trabalhar as crenças irracionais, ajudando o cliente a transformar essas crenças em crenças mais racionais, BRs. Trabalhar as consequências irracionais para que no futuro elas se transformem em consequências mais
racionais. Resumindo e concluindo, as crenças racionais que vão ser trabalhadas na terapia e que nós objetivamos trabalhar, mudar as crenças irracionais, transformando-as em crenças racionais. As crenças racionais, elas são mais flexíveis, mais adaptativas, têm a ver com a realidade e vão fazer com que o indivíduo alcance as suas metas de uma maneira melhor e mais tranquila, levando a bem-estar e felicidade. As crenças irracionais, por sua vez, elas geralmente são mais rígidas, dogmáticas, inconsistentes com a realidade e atrapalham o nosso cliente de alcançar as suas metas. Resumindo e concluindo, na terapia racional e emotiva, nós vamos procurar trabalhar as crenças irracionais para que elas se tornem crenças mais racionais. Agora eu convido você a estudar o nosso texto, que está disponibilizado na seção de materiais complementares, anotar as suas dúvidas e depois assistir os próximos vídeos. Bom estudo!